Apocalipse capítulo 7, verso 9, a palavra nos diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 17. E nós temos aqui uma descrição dessa grande multidão que é originária de todas as tribos e povos e línguas, e podemos entender que diz respeito a todos os santos, a todos aqueles que ao longo dos séculos têm se convertido ao Senhor. Embora a palavra fala aqui daqueles que vieram da grande tribulação, nós podemos entender que trata daqueles que vieram de grande tribulação, não apenas nesse período final conhecido como a grande tribulação, justamente porque faz referência à origem desse povo, de todas as tribos e línguas e nações e povos, e isso diz respeito à pregação do Evangelho em toda a terra, a todas as nações, né? Que está já chegando ao fim, e sabemos que o tempo que é conhecido por todos como a grande tribulação está agora diante de nós. Se ainda não começou, está já para começar. E vemos que essa grande multidão, ela alcançou a salvação e estavam diante do trono de Deus, aqui no texto, todos vestidos com vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Ou seja, o povo que alcançou a salvação em Cristo Jesus. E devemos atentar para esse trecho, para aquilo que podemos extrair como aplicação pessoal para as nossas vidas. Nós que não chegamos até aqui a ter que pagar com a nossa vida pela salvação em Cristo, né? Como esses que o texto aqui sugere que será assim. E foi assim para muitos também, desde o início da igreja, lá no primeiro século, quando
milhares de santos tiveram que dar as suas vidas, literalmente, sendo mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Nós que vivemos hoje no século XXI, até aqui, não chegamos ainda a ter que dar a nossa vida assim. Embora temos muitos que em alguns países da Terra estão sim tendo que dar as suas vidas, pois são perseguidos, são aprisionados, são perseguidos de todas as formas, são mortos por causa da sua fé. E isso, embora alguém diga, não, mas nós estamos no século XXI, mas isso acontece da mesma forma como sempre foi, aonde as pessoas estão sofrendo perseguição por causa da palavra do Senhor. Mas o que eu quero trazer aqui não é necessariamente esse fato de que existe a perseguição, porque isso todo mundo sabe, né? Mas eu quero trazer aqui uma coisa que tem me chamado a atenção ao ler esse trecho da palavra, que é o segredo de toda essa multidão. O segredo de toda essa multidão. Por que eles alcançaram essa bênção de estar diante do trono de Deus? E olhando aqui para o texto, né? Voltando aqui ao texto da palavra, no versículo 13, um dos anciãos falou a João, perguntando a ele, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E João então respondeu, versículo 14, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui está o segredo de toda essa multidão. O segredo de todos esses que agora foram vistos diante do trono de Deus e podem servi-lo dia e noite no seu templo. O segredo é que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E isso nos faz atentar para uma coisa que é a aplicação pessoal para nós, que estamos, como dizemos, esperando o dia da vinda do Senhor. Quantos estão nas igrejas, no dia a dia, e muitas vezes sinceros, querendo ser fiéis ao Senhor, mas não prestaram atenção nisso, nesse segredo, né? E que nem sempre isso é ensinado nas igrejas como deveria, que é a necessidade da santificação. Quando diz aqui o texto, no verso 14, que eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, isso fala do processo de santificação, fala da necessidade de santificação, que é a única forma de branquear as suas vestes, no caso nós, de branquear as nossas vestes espirituais, é realmente se nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Jesus derramou seu sangue na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, que a palavra diz que tira o pecado do mundo. Como é que ele tira o pecado do mundo? É através do seu sangue derramado, que é suficiente para nos purificar da nossa vida velha, daquilo que ficou para trás. E nós então devemos prestar muita atenção na nossa vida enquanto Jesus não veio, para que nós estejamos com as nossas vestes branqueadas, ou seja, estejamos vivendo em santidade na presença do Senhor. Devemos prestar muita atenção nisso para
lavar as nossas vestes e as branquear no sangue do Cordeiro, porque é a única forma de nós termos acesso à presença de Deus. Em outro lugar está escrito na palavra que sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós queremos ver o Senhor, queremos estar diante dele naquele dia quando Jesus vier buscar a igreja, nós queremos estar prontos. Então precisamos urgentemente prestar muita atenção nisso e lavar as nossas vestes e as branquear no sangue do Cordeiro. O processo de santificação não podemos negligenciar de forma alguma. Mas no dia que se chama hoje, nós temos que prestar muita atenção nisso. E assim nos preparar, branqueando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Então, essa é a palavra que precisa ser trazida hoje. Que você que ouve essa palavra também esteja se preparando assim, procurando branquear as suas vestes, ou seja, passar pelo processo de santificação, de purificação da sua vida, de branqueamento das suas vestes. Jesus preparou tudo para nós. O seu sangue derramado é suficiente se nós dermos lugar ao Espírito Santo, se nós dermos lugar ao Senhor. Ele estará nos ensinando o que precisamos para que as nossas vestes estejam assim branqueadas no sangue do Cordeiro. Então, é preciso que você faça isso. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Aceite aquilo que é necessário. Busque a santificação. Busque a santificação. Porque daqui a pouco Jesus vem e nós estaremos então para todo sempre na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que você faça isso. Busque a santificação, porque Jesus está voltando.